Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar o decibel, que é uma unidade muito importante para a engenharia, né, pessoal? Só que antes de começar a estudar o decibel, nós temos que entender quem é o bel. A forma como ouvimos é um bom exemplo para explicar o bel, porque o nosso ouvido ele não responde de forma linear à variação da potência sonora, né? Então, se nós temos ali um amplificador de som com 1 watt de potência, e aí nós vamos lá e dobramos a potência dele ali para 2 watts, certo? Então, o nosso ouvido ele não vai sentir o dobro de pressão sonora, tá? Isso porque o nosso ouvido ele responde com uma escala logarítmica com relação à pressão sonora. Então, imagine que você está a uma certa distância de um alto-falante que está convertendo energia elétrica em energia acústica. Essa energia atravessará uma determinada área a uma certa velocidade, ou seja, com uma certa potência. Então, a intensidade do som que percebemos está relacionada com a potência e a área. Se aumentarmos a distância entre o alto-falante e o ouvido, teremos a mesma energia e potência. Entretanto, as ondas sonoras estarão espalhadas em uma área maior. O resultado é que vamos perceber uma menor intensidade, ou pressão sonora, à medida que nos afastamos da fonte de energia. Tá, mas então qual é a relação entre intensidade sonora e o bel ou decibel? Bom, primeiro que o decibel ou bel, ele é uma unidade relacional, tá? Então, a intensidade sonora, por caso do ouvido humano, né, ele tem um limiar de audição de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Para se ter uma ideia de outros níveis de intensidade, temos alguns exemplos de níveis de intensidade de acordo com algumas fontes sonoras. Uma conversa muito baixa é de 10 elevado ao quadrado vezes o limiar da audição. Uma conversa alta é de 10 elevado à sexta potência vezes o limiar de audição, enquanto o limite saudável é de 10 elevado à nona vezes o limiar de audição, e o limiar de dor fica em torno de 10 elevado à 12ª potência vezes o limiar de audição. Então, observe que é uma escala muito ampla, por isso teve então a ideia de trabalhar não com a intensidade física, mas sim com o nível de intensidade, que é representada pelo expoente do valor na base 10. Foi assim então que surgiu a unidade de medida adimensional bel, em homenagem ao Alexander Graham Bell. Então, uma conversa muito baixa tem a intensidade de 2 bels, uma conversa alta de 6 bels, uma britadeira, por exemplo, 9 bels, e assim vai, né? Bom, então vamos agora falar especificamente do decibel, tá? Bom, a ideia é a mesma que nós utilizamos lá para a unidade métrica, por exemplo. Temos que 1 metro é igual a 10 decímetros, ou 1 decímetro é o décimo de 1 metro. Para o bel, temos que ele é igual a 10 decibéis, ou 1 decibel é igual a 1 décimo de 1 bel. Talvez você já tenha escutado essa unidade como decibéis, o que em português isso não é um problema, tá? Entretanto, no Sistema Internacional de Medidas, o plural é usado apenas acrescentando o S. Então, se você escutar decibéis ou decibéis, ambos são válidos, ok? Dessa forma, temos que o limiar de audição é de 0 decibel. Uma conversa muito baixa é de 20 decibel. E uma conversa considerada alta quando o nível da intensidade é de 60 dB. Tá? Nós costumamos utilizar também de forma abreviada, né, o decibel ou decibéis, simplesmente falando dB. Como o bel ou decibel é uma unidade relacional, temos a equação 1 para determinar o nível, né, da intensidade de uma determinada grandeza em bels, no caso escrito para a potência. Observe que nós temos o logaritmo da potência P2 em relação à potência P1. Como o bel é uma unidade muito grande, usamos então o decibel, né, ou decibéis. Para escrever o nível da intensidade em decibel, temos que multiplicar por 10, resultando na equação 2. Então note aí, pessoal, que se P2 é igual a P1, o resultado será de 0 dB. Se há um aumento de potência em relação ao valor de referência, ou seja, P2 é maior do que P1, o resultado de dB será positivo.
Se houver uma redução do valor em relação à referência, ou seja, P2 menor que P1, o valor em dB será negativo. Duas condições que são frequentemente analisadas na resposta de circuitos elétricos, pessoal, é quando nós temos a dobra de potência do sistema, ou a outra quando nós temos a potência reduzida pela metade. Quando a potência P2 é 2 vezes maior do que a P1, temos um ganho de potência de 3 dB. Usando o áudio novamente aí como exemplo, então, pessoal, temos que para um sistema de alto-falantes, um aumento de 3 dB na saída requer que o valor da potência seja dobrado. Então vamos supor que nós temos um sistema de áudio com 3 watts de potência. Para se ter um aumento de 3 dB, o sistema deverá ter um aumento para 6 watts. Se desejarmos um ganho de potência para 6 dB, a potência terá que ser de 12 watts. Ou seja, a cada 3 dB, a potência dobra. No caso de atenuação do valor de potência, temos que a cada menos 3 dB, haverá uma redução da potência pela metade. Por exemplo, se temos um sistema operando lá em 40 watts de potência e atenuarmos a potência para menos 3 dB, a potência do sistema irá reduzir para 20 watts. Se atenuarmos a potência em menos 6 dB, a potência irá reduzir de 40 para 10 watts. Para algumas aplicações, são definidos valores de referência para que seja possível comparar em níveis de decibéis sistemas diferentes. Em sistemas de comunicação, por exemplo, o nível utilizado é de 1 mW para uma carga de 600 ohms. Assim, obtemos a equação 3, obtendo o resultado em dBm, onde o índice m indica que o valor em decibéis foi medido em relação a um nível de referência de 1 mW. Então, para o exemplo onde um sistema de comunicação que tem a potência de saída de 50 mW, o ganho é de 17 dBm. Para um sistema de comunicação que tem a potência de saída de 5 watts, o ganho é de 37 dBm. Note que mesmo que a potência tenha aumentado por um fator de 100 vezes, o aumento em dBm foi de apenas 20 dBm. Outra aplicação que nós utilizamos o decibel é para comparar valores de tensão. Substituindo as equações básicas de potência P2, que é igual ali a tensão V2 ao quadrado dividido por R2, e P1 sendo ali tensão 1 ao quadrado dividido por R1, na equação 2 e aplicando as propriedades logarítmicas que estudamos lá na aula 144, temos que o resultado em dB é igual a 20, que multiplica log na base 10 de V2 sobre V1, menos 10, que multiplica log na base 10 de R2 sobre R1. Para o caso em que R2 e R1 são iguais, que é uma condição normalmente considerada quando comparamos valores de tensão em decibéis, o segundo termo da equação será nulo, pois log de 1 é igual a 0, obtendo assim a expressão 4 com o índice V, que define que o decibel está sendo aplicado na comparação de tensões. Por isso nós temos aí o dBV. Exemplo 1. Calcule o ganho de tensão em dB de um sistema no qual o sinal aplicado é de 5 mV e a tensão de saída é de 3 V. Bom, pessoal, então, para o cálculo aí do ganho em dB, nós vamos ter então um dBV, que é igual a 20, que multiplica log na base 10 de V2 sobre V1, né? Então, no caso, nós vamos ter ali 20 log na base 10 de 3 volts, que é a tensão de saída, em relação, né? Lembre-se, decibel é uma unidade relacional, então em relação ao sinal de entrada, que é de 5 mV, resultando ali em 20 log na base 10 de 600, ou seja, teremos 55,56 dB para um ganho de tensão ali de 600 vezes. Tá? Então, nosso sistema pegou ali 5 mV, aumentou, né, amplificou isso para 3 volts. Teve um ganho de 600 vezes, que para o cálculo do ganho de tensão em decibéis, ou dBV, vai dar ali 55,56 dB. Exemplo 2. Se um sistema tem um ganho de tensão de 64 dB, calcule a tensão aplicada
se a tensão de saída é de 25 volts. Tá? Então, nós temos agora, no caso, que o nosso sistema, né, tem um ganho ali de 64 dB. Então, lembre-se lá, 64 dBV é 20 log na base 10 da tensão de saída em relação à tensão de entrada. Então, passando 20 para o outro lado da igualdade, nós vamos ter 64 dividido por 20, vai dar 3,2, que é igual a log da tensão de saída pela entrada na base 10, né? Então, calculando o antilogaritmo, como a nossa base é 10, nós temos ali que o expoente é 3,2. Logo, 10 elevado a 3,2 dá 1584,9. Então, a tensão de entrada será a tensão de saída dividida pelo ganho, que nesse caso é 25 volts, divididos aí por 1584,9, a tensão de entrada é de 15,77 milivolts. Bom, agora é hora de treinar sobre esse assunto, né, pessoal? Então eu vou deixar uma lista de exercícios para download, né? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, onde depois vai ter também o link para o vídeo, onde vai ter ali a solução dessa lista de exercícios, para que você possa conferir os resultados e ver como está o teu desempenho com relação a esse tópico, ok? Então, se esse vídeo te ajudou aí nos estudos, deixe seu like e também verifique se você já está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas e fique à vontade aí para deixar uma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até logo!